Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui nos encontramos e louvamos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida. Estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Esperamos que possamos estar juntos cada dia, estudando a Bíblia, compreendendo o que Deus tem a falar para nós. E agradecemos a vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Josenildo Santana, de Guarulhos, São Paulo. Noêmia Oliveira, parabenizando a filha Andréia, que ontem completou mais um ano de vida e que ela possa aceitar a Jesus. Um alô especial para Eliane Clara, de Cupira, Pernambuco. Adão Santos, ele está internado no hospital de Araguaína, em Tocantins, que nós oremos pelo Adão Santos e a sua recuperação. Ana Andrade pede que oremos pela semana de oração. Eudalete Rocha, de Teoflotone, Minas Gerais, pedindo orações por ela e família. Terezinha Brandão, de Maués, no Amazonas, pedindo orações pelo esposo Ocimar, pelos filhos Geicimar, Giovana, Yasmin, Ian, Odin e também Darlinson. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos porque estamos iniciando essa nova semana de estudo, que Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração. Abençoe todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua vontade. Abençoe a Andréia, que é filha da Noêmia Oliveira, que aniversariou ontem, que ela possa ser tocada pelo Espírito Santo e aceitar a Jesus. Abençoe Josenildo Santana, abençoe a Eliane Clara, o Adão Santos, que está internado, que possa ser tocado e curado pelo Teu poder. Ana Andrade, que abençoe a semana de oração que estará realizada ali em sua igreja. Eudalete Rocha, de Teoflotone, pede por ela e família, que Tu abençoes e também abençoes a família da Terezinha Brandão, lá de Maués, o esposo Ocimar, os filhos Geicimar, Giovana, Yasmin, Ian, Odin, Darlinson. Que todos, Pai, sintam a Tua presença e Teu poder e procurem viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Durante esta semana nós vamos estar estudando sobre o problema do mal. Vivemos num mundo mau, um mundo de dor, um mundo de sofrimento e às vezes nós não entendemos por que existe o mal e como é que nós podemos conciliar a questão de Deus ser um Deus tão bom, um Deus tão amoroso, com o fato de que existe o mal. Muitas pessoas nos perguntam, né? E você também já deve ter passado por esse tipo de pergunta. Se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Não é verdade? Não existe essa pergunta? Mas, segundo o estudo que nós iremos fazer, nós vamos ver que Deus ele não criou o mal. Deus ele criou os seres celestiais, que são os anjos, criou nós, seres humanos, com livre arbítrio, com o direito de tomar decisões próprias. Sabemos que quando Deus criou o universo, quando Deus criou os anjos, o céu era um ambiente perfeito, não havia o mal. Só que na mente e no coração de Lúcifer, que era o anjo querubim, um anjo cobridor, surgiu nele a inveja. Ele queria ser acima de Deus, queria estabelecer um trono para ele, para que ele pudesse comandar. Ele não estava satisfeito com o domínio e o governo de Deus. E então houve aquela batalha no céu que nós conhecemos, que já citamos algumas vezes aqui, mas vamos, durante esses estudos, citar essa passagem de Apocalipse, que houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. O dragão é Lúcifer, Satanás. E então Lúcifer com os anjos que estavam do lado dele foram expulsos dos céus. Aí surgiu o mal. E não foi porque Deus criou o mal. Surgiu porque Lúcifer decidiu. Ele sentiu inveja, cobiça, queria estar acima do trono de Deus. E daí surge o mal. E por que Deus então não destruiu de imediato Lúcifer e os anjos que se rebelaram? Porque os outros anjos que não se rebelaram iam dizer assim: olha, Lúcifer estava certo, olha como Deus age, é um Deus tirano,
E então Deus, ele permitiu. E ainda hoje nós sofremos por causa dessa guerra, desse conflito que houve lá nos céus, com tanta maldade que nós vemos ao nosso redor. E isso vai chegar a um fim. O livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, esta é a promessa que nós temos na Bíblia de que Deus, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor, o sofrimento, a morte, a maldade, tudo vai acabar. E para isso, irmãos, para que nós possamos estar neste lugar onde não vai haver mais o mal, nós precisamos buscar andar em comunhão com Deus cada dia, ouvindo a voz dele, fazendo as coisas que é certa e caminhando com Jesus, clamando cada dia para que nós possamos estar dispostos a negar o próprio eu, a não fazer aquelas coisas que o nosso corpo mortal e pecaminoso deseja que nós façamos e que possamos mortificar esse desejo em nosso coração e viver de acordo com a vontade de Deus. E muitas pessoas então fazem a pergunta, até quando? Nós não sabemos até quando, mas vai chegar um fim. Eu sei que já pode ter passado por sua mente, você mesmo já deve ter perguntado, até quando eu vou continuar nessa luta, nesse sofrimento, nessa dor, nessa enfermidade, nessa pobreza? Até quando? Tudo vai chegar ao fim, irmãos. Não vai demorar. Então nós precisamos persistir e confiar em Deus e em sua palavra. Nós encontramos na Bíblia algumas passagens que eu quero ler com vocês. Por exemplo, no livro de Jó, está antes de Salmos, no Velho Testamento. O livro de Jó, no capítulo 30 e no verso 26, diz: esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Jó estava no seu sofrimento. Jó, ele perdeu todos os seus bens, perdeu a família, foi acometido de uma chaga maligna e ele esperava o bem, mas veio o mal. Então Satanás, irmãos, ele trabalha assim. Ele trabalha com aquelas pessoas que procuram ser fiéis e tementes a Deus. Satanás trabalha trazendo dor e sofrimento na vida dessa pessoa. Pode ser uma enfermidade, pode ser um relacionamento fracassado, né? Um esposo traiu a esposa ou a esposa traiu o marido, vice-versa, né? Os filhos que andam em meio a caminhos que estão indo para a morte, envolvidos em drogas, envolvidos com más companhias. Nós esperávamos o bem, mas veio o mal. Esperávamos a luz, mas veio a escuridão. Agora, precisamos buscar a Deus, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, mesmo em meio ao mal, à escuridão. Nós precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Nós lemos também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12 e no verso 1, diz assim: Senhor, Tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de Ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Veja, o profeta Jeremias, ele era um ser humano como nós, tinha os mesmos sentimentos como nós, e ele via também que as pessoas más, aparentemente elas prosperavam, elas viviam bem, e isso nós vemos hoje também, e quem sabe nós também temos já questionado a Deus a esse respeito. Por que os perversos são tão prósperos e por que os desonestos vivem em paz? Essa paz, irmãos, que os desonestos vivem, essa prosperidade que os perversos têm, isso não vai durar para sempre. Isso é passageiro. E nós temos que ter a certeza que nós estamos aguardando uma pátria, uma herança que é eterna. É a nossa felicidade eterna, estar com Jesus. E então, nós precisamos focar na vida eterna, naquele lugar em que nós iremos viver, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não haverá a maldade.
Essas coisas neste mundo sempre irão existir e irão ainda intensificar mais nos últimos dias da história deste mundo. Ainda em Jeremias capítulo 13 e no verso 22, nós lemos: por que você se perguntará, por que isso me aconteceu? Foi por causa de meus muitos pecados. Por isso, os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Então, o profeta Jeremias ainda perguntando, por que essa maldade, Por que isso aconteceu? É por causa dos muitos pecados, não, quem sabe, nossos pecados, mas é a consequência do pecado no mundo, consequência da rebelião que houve lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Então, é por causa disso que nós sofremos, por causa dos pecados. Quando Jó estava sofrendo, os amigos que foram lá para conversar com Jó, eles achavam que era por causa dos pecados de Jó que ele estava sofrendo, mas não. Deus permitiu que Satanás fizesse com que Jó perdesse todas as coisas, com que ele ficasse doente, mas Deus disse, não toque na vida dele. E então Jó foi uma testemunha viva de que este mal, esta guerra entre o bem e o mal existe, e Satanás então ele procura nos destruir através do sofrimento, destruir espiritualmente. Eu quero dizer a todos vocês que estão sofrendo por alguma razão, por algum motivo, seja por enfermidade, seja por problemas na família, seja por falta de emprego, persevere. Deus ele está no controle de todas as coisas. Satanás é que está trazendo essa dor, este sofrimento sobre você para que você desista da sua vida espiritual. Mas permaneça firme, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós lemos também aqui em Malaquias no capítulo 3, melhor dizendo, Malaquias capítulo 2 e no verso 17, nos diz, vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles, e também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? Vejam, quando nós ficamos insistindo, de que Deus ele favorece as pessoas más, que Deus é bom para com os maus, como diz aqui Malaquias 2:17, e nós estamos cansando a Deus. Se nós estamos sempre nos queixando e achando que aquelas pessoas perversas, as pessoas más prosperam e nós não, nós cansamos a Deus. Então, Deus, ele vai agir. Confiemos em Deus. Deus, ele estará pronto a fazer o melhor por cada um de nós. No Salmos 10, no verso 1, diz assim, ó Senhor, por que permanece distante? Por que te escondes em tempos de aflição? Davi sofrendo também, e ele clamando a Deus, por que permaneces distante? É o mesmo que nós falamos, ó Deus, onde estás? Por que me deixastes aqui sozinho? O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ali em Mateus 27:46, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Vejam, Jesus na sua humanidade se sentiu sozinho, sentiu que Deus não estava mais com ele, o Pai, que ele estava sozinho, mas não, Deus estava próximo, mas Deus não podia fazer nada, por quê? Porque Jesus precisava pagar o preço do pecado do ser humano para salvar o ser humano. E então Jesus teve que passar por este vale da sombra da morte, ele teve que sofrer por nós, para que pudéssemos ser salvos. Creiamos na palavra de Deus. O mal existe, mas não vai durar para sempre. Nós sofremos por causa das consequências do pecado no mundo, mas perseveremos, continuemos firmes, aguardando, porque em breve nós estaremos nos céus com Jesus. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas queremos lembrar a vocês que a Bíblia nos diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.